linguagens, códigos e suas tecnologias, habilidades e práticas pedagógicas, arte, educação física e língua inglesa. Olá a todos, espero que estejam bem. Sou Jucimara e estou como PCNP de Arte da Diretoria de Ensino Região de Itu. Neste, iremos abordar as habilidades e práticas pedagógicas do segundo bimestre nas disciplinas de arte, educação física e língua inglesa, articulando-a com as habilidades essenciais de língua portuguesa. Nosso objetivo geral é articular as habilidades essenciais das disciplinas de arte, educação física e língua inglesa com as habilidades essenciais de língua portuguesa relacionadas no eixo leitura e apresentar estratégias diferenciadas que viabilizem o desenvolvimento do currículo durante este período de distanciamento social. Em específico, na disciplina em arte, iremos desenvolver os seguintes objetivos: analisar as possibilidades de trabalho em tempos remotos na linguagem da dança, possibilitar o desenvolvimento das habilidades essenciais de forma não presencial e também orientar e auxiliar os professores no desenvolvimento das habilidades essenciais. No entanto, vamos repensar no que nós já desenvolvemos e já trabalhamos. No TPC de arte anterior, comentei sobre a organização do currículo, sendo que, na sondagem, observamos o que o nosso estudante conhece sobre o tema abordado. Na apreciação, disponibilizamos vídeos e imagens proporcionando a ampliação do conhecimento de nossos estudantes. As ações expressivas têm por objetivo proporcionar o desenvolvimento da aprendizagem dos temas abordados, através das atividades práticas sugeridas no material do Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Não esquecendo que possuímos materiais de apoio que complementam a aprendizagem das atividades propostas. O livro didático é um desses materiais. Outro ponto importante é a avaliação. Ela ocorre durante todo o percurso pedagógico do estudante. E as suas dúvidas e os seus apontamentos neste percurso são pontos importantes para retomarmos nosso trabalho, caso haja a necessidade. Não esqueçam de registrar tudo o que achar necessário. Durante o segundo bimestre, será trabalhado a linguagem da dança. Dança. Como propor as atividades? Pensando em dança como grupo, como contato físico, movimento. Mas vocês verão que podemos fazer diversas adaptações. E é com esse objetivo de trabalharmos juntos. Mas não esqueçam, caso necessite, entre em contato para que possamos auxiliá-lo. O único procedimento que não iremos ter êxito neste momento é o caso dos alunos que não conseguem, de forma alguma, entrar em contato conosco. Não esquecendo que, nestes casos, nós iremos trabalhar com a recuperação ao retornarmos na forma presencial. Sobre as habilidades essenciais, essas que pontuei perpassam em vários anos. No caso, a habilidade do ensino fundamental de arte, a número 9, é pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação. Ela perpassa o 6º, 7º, 8º e 9º anos. Só muda a temática que, no caso do 6º ano, seria relativo a danças folclóricas. Do 7º, 8º e 9º seriam outras temáticas. A habilidade de arte A10 do fundamental é explorar elementos constitutivos do movimento dançado,
ela perpassa o sexto, sétimo e nono anos. A de arte, do número 11, que é experimentar e analisar os fatores de movimento, tempo, fluência e espaço, como elementos que combinados geram as ações corporais e o movimento dançado, ela vai perpassar o sexto, sétimo e oitavo anos. E a de arte número 14 é analisar e experimentar diferentes elementos das danças. Ela perpassa o sexto, sétimo e nonos. Nós temos também mais duas habilidades essenciais, na qual ela irá perpassar os oitavos anos. E eu não pontuei aqui neste momento. Iremos trabalhar com a habilidade essencial número 9 do ensino fundamental. No sexto ano, essa habilidade é pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação, que no sexto ano ela trabalha com as danças folclóricas. No sétimo ano, ela vai trabalhar com as danças clássicas e moderna. No oitavo, as danças de matriz indígena, africana e afro-brasileira. E no nono ano, em relação à dança contemporânea, incluindo também aquelas que envolvam recursos de tecnologias digitais. Então, o contexto ao qual iremos desenvolver nosso trabalho vai ser em cima da habilidade 9. Eu estarei desenvolvendo a habilidade 9 do sexto ano, não esquecendo que as alterações, as modificações por conta do nosso distanciamento social, elas são adequadas a todo ano ou série no contexto da nossa disciplina de arte. No sexto ano, no segundo bimestre, iremos trabalhar com a situação de aprendizagem número 3, que é a habilidade 9, na qual ela está pontuada como habilidade essencial, que no caso seria pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças folclóricas, reconhecendo e apreciando composições de danças de artistas, grupos e coletivos paulistas e brasileiros de diferentes épocas. Nessa mesma situação de aprendizagem, nós temos também a habilidade 34 inserida no mesmo contexto, que é analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. No caderno do professor, atividade 1, sondagem, está propondo que o professor oriente os estudantes sobre o percurso e o contexto histórico da dança. Para fazer isto, nesse momento de distanciamento social, podemos utilizar os aplicativos Google Classroom, as nossas salas de aula no centro de mídias, o WhatsApp ou outro aplicativo que você, professor, já está trabalhando para postar as orientações. E é interessante que, quando postar o contexto histórico, solicite que os estudantes comentem sobre o assunto, para que haja troca de ideias entre eles. E somente após todas essas trocas, você proponha que eles respondam as questões no caderno do aluno. As questões são simples, são questões que perguntam, como no caso, na sua opinião, as danças folclóricas mudam com o passar do tempo? Como e por quê? Um povo pode ser dono de uma dança ou de uma tradição? Por quê? Então, tem várias perguntas que vai instigando o aluno para que ele possa repensar. E por meio dessas questões, ele pode ter outras dúvidas ainda e ele vai fazer uma certa pesquisa, vai fazer uma certa procura para que possa, pelo menos, incluir todos esses questionamentos no seu material. Após a finalização do material respondido, ele encaminha a você, professor, uma foto dessas questões respondidas no caderno do aluno. Na atividade 2, a apreciação, no caderno do professor,
Tem sugestão de vários vídeos que você pode disponibilizar os links aos estudantes para que eles possam assistir, discutir e comentar e trocar ideias dentro do grupo. E depois dessas trocas, há alguns questionamentos também que eles precisam responder, que daí estaria no caderno do aluno. Aí você solicita que eles respondam e concluam. Também um envio simples e rápido para vocês da foto do exercício finalizado. Na atividade 3, ação expressiva 1, é proposto ao professor que ele reorganize as turmas em 5 grupos. Cada grupo tem uma região. Por conta do distanciamento social, você pode escolher quais são os alunos que irão responder sobre a região 1, quais são os alunos que irão responder sobre a região 2, quais são os alunos que irão responder sobre a região 3, e solicite que eles montem essas pesquisas. Eles não precisam trabalhar em grupos, ele pode trabalhar individualmente. E após a pesquisa, eles irão responder as questões no caderno do aluno. Na atividade 4, nessa ação expressiva número 2, a proposta é a montagem de um festival de danças folclóricas na escola. E essa proposta, ela pode ser trabalhada e desenvolvida pelo aplicativo Teams. De que forma? Bem, vocês podem solicitar ou o trabalho individual, vocês podem solicitar ou o trabalho em duplas, ou até mesmo o trabalho em grupo. Nesse trabalho, eles podem fazer a filmagem, podem passar o material via web, um para o outro, podem montar um vídeo e fazer a apresentação do mesmo ao professor no aplicativo Teams. E todos poderão online verificar o trabalho de cada estudante ou da dupla ou do grupo, conforme o professor achar mais necessário. Cada professor conhece a sua clientela, conhece os seus alunos e sabem da possibilidade de poder desenvolver esse trabalho à distância para que eles não tenham o contato físico de um para com o outro, tá? Então, essa proposta pode ser feita, pode ser finalizada, desde que a apresentação seja online, durante este momento de isolamento social. Na não possibilidade da apresentação ser online, há a possibilidade deles tirarem foto, deles produzirem o vídeo, deles encaminharem para o professor por e-mail ou nos aplicativos que vocês já desenvolvem, vocês já trabalham. Neste momento em que estamos vivendo de distanciamento social, há muitas ideias e muitas sugestões na web. Então, eu vou propor para vocês algumas delas, das quais estão sendo apresentadas nos dias de hoje. Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar forró beijando. Hoje bate o meu desejo e também bate o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela ajudava em mim, forró pra ser moda e ser raiz. A melhor coisa do meu garanto é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela ajudava em mim, forró pra ser moda. Oi, gente! Quem fala aqui é o Felipe, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, gente, tô aqui junto com a minha mãe e minha irmã. Eu. E deixa o like, se inscreve no canal. Valeu! E hoje a gente vai dançar com o neon. E é isso aí, gente. Assiste o vídeo lá e dá o like, hein? Uhul. Quem gostou? Parabéns, Raza!
This should be interesting. A avaliação e a recuperação serão realizadas durante todo o processo de ensino do estudante, por meio dos registros. O professor verifica, aponta e observa tudo que o aluno conseguiu atingir durante este percurso. Pela habilidade apontada na situação de aprendizagem 3, o professor precisa ficar atento se o aluno consegue pesquisar, se ele consegue analisar as diferentes formas de expressão, representação e encenação das danças folclóricas, ao qual ele teve a possibilidade de conhecer. E também se o aluno consegue analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial das diversas culturas, em especial, no nosso caso, a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas. Muito obrigada a todos e, quando necessitar, é só entrar em contato, que estamos à disposição. Olá, professores! Bem-vindo a mais um ATPC da área de Linguagens e Códigos e suas tecnologias. Eu sou o professor Alexandre e estou como PCNP de Educação Física. Hoje iremos propor uma maneira bem simples de como desenvolver as atividades propostas no caderno do aluno do segundo bimestre do sexto ano do ensino fundamental, anos finais, procurando adaptá-la para que possa ser realizada pelos alunos em casa, neste período de afastamento social. A unidade temática que iremos trabalhar é a ginástica, tendo como objeto de conhecimento a ginástica de condicionamento físico, a GCF. O objetivo específico é apresentar a ginástica de condicionamento físico, a GCF, como modalidade caracterizada por sessões planejadas de séries e repetições de exercícios que visam contribuir para a melhoria das capacidades físicas e promover maior qualidade de vida. Também propor suas diferentes práticas de maneira individual em período de afastamento social. As habilidades que serão desenvolvidas são a EF06, EF08, experimentar e fruir exercícios físicos da ginástica de condicionamento físico que solicitem diferentes capacidades físicas. E também a EF06, EF09, construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos. No caderno do aluno, iremos trabalhar a situação de aprendizagem número 2.
Na atividade 1, você, professor, poderá iniciar com um breve questionário sobre o conhecimento prévio dos alunos da ginástica de condicionamento. Este questionário poderá conter questões bem simples, como a seguir: o que é ginástica? Sobre ginástica de condicionamento físico, você conhece ou já ouviu falar sobre esse tipo de ginástica? Você já praticou algum tipo de ginástica ou conhece alguém que pratique? Será que essas capacidades físicas estão presentes na ginástica de condicionamento físico? Para praticar a ginástica de condicionamento físico, é preciso de material ou será que posso usar o peso do próprio corpo? Seria possível praticar a ginástica de condicionamento físico na escola? Como? As respostas deste questionário poderá ser muito útil para que o professor possa dar continuidade nas atividades a seguir. Na atividade 2, iremos trabalhar com as capacidades físicas da ginástica de condicionamento físico. Então, professor, apresente aos alunos quais as capacidades físicas que poderão ser desenvolvidas através da ginástica de condicionamento físico: a força, a velocidade, resistência, agilidade, flexibilidade. Em seguida, apresente ao aluno qual é o conceito de cada uma delas, sem dizer a quais delas cada conceito se refere, solicitando que os próprios alunos façam essa relação. Na atividade 3, através de imagens, fotos ou filmagens, proponha ao aluno que tente identificar a relação entre a capacidade física que está sendo desenvolvida de acordo com o exercício de condicionamento físico que está sendo feito. Nesta atividade, você, professor, poderá solicitar aos alunos que procure imagens de exercícios físicos que estejam relacionados ao desenvolvimento das capacidades físicas. Você também poderá enviar algumas imagens e solicitar que descrevam quais capacidades aqueles exercícios estão desenvolvendo. Sugira ao aluno que experimente realizar aqueles exercícios e digam o que perceberam. Na atividade 4, peça aos alunos que façam ou realizem uma pesquisa para saber quais os diferentes tipos de ginástica que existem. Nesta atividade, solicite que realizem uma pesquisa sobre os diferentes tipos de ginástica de condicionamento físico. Peça que observem se são ginásticas que necessitam de algum equipamento específico, local adequado ou até a utilização de música. Qual é o tempo de duração da aula? Se as atividades têm materiais a serem utilizados ou não. Qual o público predominante praticante dessas atividades? E também algumas curiosidades sobre as modalidades pesquisadas. A atividade 5 irá abordar os tipos de condicionamento físico. Aqui iremos trabalhar com os dois principais tipos de condicionamento físico, o aeróbio e o anaeróbio. Sugira que seja realizada uma pesquisa para saber a principal característica que os diferenciam e também a importância de cada um na realização de diferentes atividades e modalidades esportivas. No caderno do aluno, ele deverá realizar o exercício onde irá relacionar as diferentes atividades físicas ao tipo de condicionamento com base na pesquisa realizada.
proponha a realização de algum exercício em casa que predomine esses dois tipos de condicionamento físico. Na atividade 6, o professor irá propor ao aluno a elaboração de uma aula, tendo como princípios: primeiro, escolha o exercício. Determine qual será a predominância, se será aeróbia ou anaeróbia. Divida a aula em 3 partes. A primeira parte, o aquecimento. A segunda parte, os exercícios específicos que serão realizados. E, por último, a volta à calma. Durante a segunda parte, você poderá subdividi-la para a realização de 2 ou mais tipos de exercícios, lembrando sempre de respeitar o intervalo entre as séries de cada exercício. Também especifique quais materiais serão utilizados, se será com música ou não, ou até se não será preciso a utilização de nenhum material, apenas o peso corporal do próprio aluno. Na atividade 7, chegou a hora, então, de o aluno vivenciar a aula elaborada. Agora que a aula está pronta, é hora de vivenciá-la. Solicite ao aluno que, se possível, realize um vídeo das atividades realizadas, para que depois possa ser enviado para apreciação e avaliação do professor. As atividades também poderão ser registradas através de fotos e enviadas também ao professor. Nos casos em que o aluno não possua nenhum recurso tecnológico, você, professor, deverá orientá-lo para a realização de relatórios ou depoimentos escritos de como foi a experiência vivida na realização das atividades. Avaliação. Professor, lembre-se que no processo avaliativo deve-se levar em conta os diversos momentos durante as atividades. Também é necessário a utilização de diferentes instrumentos de avaliação. Neste momento ímpar que estamos vivendo, um olhar diferenciado se faz necessário, pois sabemos as dificuldades que todos estão passando. Vários alunos não dispõem de recursos suficientes, nem mesmo para a realização do mínimo necessário. Mesmo assim, não podemos deixá-los para trás. Professores, quero parabenizá-los pelo excelente trabalho realizado pelos senhores neste primeiro bimestre, tendo em vista os enormes desafios enfrentados neste período difícil que estamos atravessando. Os desafios ainda serão muitos e o caminho ainda é longo, mas, com empenho, dedicação e o espírito de trabalho em equipe, com certeza conseguiremos atingir nosso objetivo, realizando o melhor trabalho. Me coloco à disposição dos senhores para ajudá-los e apoiá-los naquilo que estiver ao meu alcance. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Olá, professores! É um grande prazer estar novamente com vocês. Na TPC de hoje, nós vamos apresentar possibilidades práticas e viáveis de adaptação das sequências de aprendizagem de língua inglesa para o desenvolvimento de aulas não presenciais, com base nas habilidades essenciais para o segundo bimestre. Importante lembrar da necessidade de utilizarmos o currículo paulista, o caderno do aluno, já que nesse segundo bimestre nós temos impresso o de língua inglesa. No ensino fundamental, anos finais, as habilidades essenciais casam exatamente com
com o objeto de conhecimento, porque já foi construído dentro do currículo paulista. No ensino médio, no entanto, a gente ainda está no guia de transição. O que isso significa? As habilidades estão elencadas a partir do currículo vigente. E o objeto do conhecimento do caderno do aluno, deste segundo bimestre, está voltado para a BNCC. O que fazer então? Observem nessa tabela que nós temos, como exemplo, uma terceira série do ensino médio, estratégias de leitura, eixo leitura. Qual é o descritor? Ler, compreender, analisar, interpretar anúncios, boletins informativos, guias de orientação, piadas, adivinhas, diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. E, no entanto, se formos buscar no material, no caderno do professor e do aluno segundo bimestre, a gente encontra os seguintes objetos do conhecimento: desastres e desastres naturais, impacto dos tsunamis em áreas diferentes, trabalho voluntário e algumas estruturas gramaticais. O que é possível fazer então? Como é que a gente vai linkar ou ligar essas duas situações? Vamos lá? Bem, nós vamos trabalhar com algumas possibilidades então. Vou apresentar para vocês uma sugestão, de uma sequência de atividades. Qual a primeira necessidade que a gente tem? Selecionar algo relevante, importante, que você já tenha observado, por exemplo, nas habilidades do primeiro bimestre, pelo conselho de classe, enfim. No exemplo, eu escolhi trabalho voluntário. Escolhido o objeto de conhecimento, nós vamos partir para a escolha e adaptação de textos. No momento que a gente está vivendo de distanciamento, uma coisa muito importante ao selecionar a atividade é que ela tenha enunciados simples, de fácil compreensão, para que o aluno possa realizar mesmo sem tua presença. Quando a gente fala em recursos viáveis, também a gente considera o meio que você está usando para compartilhar com o aluno essas atividades. Se é um documento como um documento do Word, se é um documento fechado, PDF, essas coisas têm diferença. Por quê? Nem sempre o aluno tem a habilidade de abrir esses arquivos no celular ou no e-mail. Também é importante você orientar quanto a isso. Bem, escolhido o texto, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Incluir explicações precisas para que ele destrinche esse texto. Você pode, por exemplo, usar as Reading Strategies que a gente usou conversou na TPC passada. Inseriu essas explicações, pode ajudar com um pouquinho de vocabulário, não tem problema nenhum. É até estimulante para o aluno ver que você está oferecendo ajuda. Exemplificando. Vamos lá. Então, a gente pode colocar no final de cada tarefa, ou então todas as explicações juntas ao final. Isso tanto faz, depende de como você escolher. Colocamos o texto, por exemplo, e aí vamos colocar já a instrução em seguida. Task 1. Solicito a vocês que leiam o texto, façam uma lista das palavras cognatas, aquelas palavrinhas em inglês que se parecem com outras em português, por exemplo, organization, family, special. Em seguida, sublinhe todos os verbos. Não se preocupe se não compreender tudo na primeira vez. Ler 2 ou 3 vezes vai fazer com que melhore sua compreensão. Depois, tente responder as questões nas tarefas seguintes. A seguir, deixe um pequeno vocabulário para dar uma ajudinha, ok? E aí você coloca algumas palavras de vocabulário para ajudar o aluno a ler melhor, a compreender o texto de maneira mais concreta. Dar exemplos. Sempre que a gente pede uma atividade, é muito importante a gente começar como a gente quer essa atividade, como a gente quer que ela retorne. Dar um exemplo, mostrar para o aluno como é que ele vai construir aquela resposta.
quando a gente fala em estrutura gramatical, é importante também colocar alguns lembretes, tanto nas instruções do final, como eu falei, ou mesmo ao final de cada tarefa. Lembretinhos curtos, já que ele não tem com você a aula sobre gramática, enfim. Uma outra coisa super importante é você traduzir os enunciados. Alguns são muito simples, porém, você não estando próximo do aluno, é importante ele já ter essa informação. Como eu falei antes, ou você coloca essas instruções todas juntas no final, ou então logo após cada exercício. Mas inclua orientações para a execução dessa tarefa, né? E inclua elas detalhadamente. Vou dar um exemplo. Traduzir já o Task 2. E aí, leia atentamente o texto, use a letra T para as afirmações verdadeiras, a F para falsa, corrigir as falsas, copie a afirmação diretamente do texto, ou então escreva em português se preferir. Aceite as respostas em português, professor. Isso é importante porque muitas vezes o aluno, por medo, ele não tenta colocar a resposta correta em inglês. Bem, quando a gente fala no material do currículo paulista ou do material de transição, ambos precisam de alguns ajustes. A gente vai observar que muitas atividades aparecem in class, in groups. Discuta com os alunos, discuta com os colegas de classe, converse com seu professor, enfim. Algumas situações que estão não impossibilitadas, mas talvez menos acessíveis do que estando em sala de aula. O que fazer então? Ao incluir as orientações, né, de realização, as explicações, você pode pôr sugestões, né, trocar essas afirmações por converse com seus familiares, pergunte aos mais velhos, discuta com um amigo, pode ser pelo WhatsApp, enfim. Você pode colocar de forma que ele tenha como interagir com alguém para refletir, para pensar numa resposta, ainda que isso não seja em inglês, ainda que isso perpasse por um vídeo ou por um texto que ele vai passar para outra pessoa. Então, isso também vai fazer com que a habilidade dele vá se desenvolver. Agora, eu quero falar com vocês sobre a Olimpíada de Inglês. A Olimpíada de Inglês é um concurso cultural realizado no Brasil pela Chat Class, em parceria com o Escritório de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada do Consulado dos Estados Unidos, para incentivar o ensino de inglês no país. O evento foi desenvolvido para estudantes do ensino fundamental 2 e médio. É gratuito e conta com reconhecimento para professores e alunos. As atividades e desafios da Olimpíada de Inglês acontecem pela Chat Class, o robô de inglês pelo WhatsApp. Em 2020, a Olimpíada de Inglês vai ocorrer no segundo semestre, com data ainda a ser definida. Mas enquanto as inscrições não começam, a plataforma já está liberada gratuitamente para que os professores possam treinar com seus alunos. Em 2019, entre 2 e 27 de setembro, mais de 130 mil estudantes e 5 mil professores do ensino fundamental 2 e médio de todos os estados do Brasil participaram da primeira Olimpíada de Inglês. O evento foi organizado pela EduSim, em parceria com o Regional English Language Office da Embaixada Americana, o CONSED e a Nova Escola, para incentivar a aprendizagem de inglês no nosso país. Diariamente, os alunos recebiam novos exercícios temáticos que valiam pontos e também participaram de atividades em grupo com a sua turma, podendo assim conhecer novas culturas enquanto praticavam o idioma. Entre os ganhadores desta edição está o professor Rafael dos Santos Polis, da Escola Eugênia Ferrarese Nunes, de Cabriúva. A pontuação dos professores corresponde à soma de pontos que seus alunos ganharam durante o concurso. Foram premiados 3 professores de cada uma das 5 regiões do Brasil.
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A pontuação dos professores corresponde à soma de pontos que seus alunos ganharam durante o concurso. Foram premiados 3 professores de cada uma das 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, em cada uma das modalidades, a geral e a Top 5 10, sem considerar para qual ano ou série eles lecionam. O Rafael engajou 246 alunos que falaram 100.000 palavras e fizeram 27.000 atividades. Na ocasião, parabenizamos o professor e seus alunos pelo excelente desempenho. E claro, aos demais participantes da nossa diretoria de ensino, nosso mais sincero agradecimento. Mas hoje, convidamos o professor Rafael Polis para falar um pouquinho da sua experiência. Vamos ouvi-lo. Olá, eu sou o professor Rafael, eu trabalho na Escola Eugênia, em Cabreúva. Eu fiquei sabendo dessas Olimpíadas do ano passado através do que a DE mandou para a escola. Aí a coordenadora apresentou num ATPC que ia ser a primeira Olimpíadas do Brasil e aí eu acabei vendo o regulamento e tal. Eu resolvi participar porque eu achei que foi diferente de todas as outras Olimpíadas que a gente conhece, né? Que tem prova, que tem testes, que tem que ficar fazendo um monte de questões, né? E ali era tudo pelo WhatsApp. Então achei interessante isso, porque às vezes, sendo tecnológico, os alunos fossem se interessar mais, e foi o que aconteceu. Então por isso, por ser uma coisa nova e tudo pelo WhatsApp, tudo pelo computador, pelo celular, eu achei que seria uma coisa interessante para passar para eles. E não foi difícil engajar os alunos, viu? No começo, a Olimpíadas, ela deu um tempo para a gente começar a conhecer o WhatsApp, que era tipo um robozinho. Então a gente ficou um mês praticamente testando, treinando. E aí os alunos, nesse tempo, eles foram conhecendo que podiam gravar áudio, repetir coisas, falar um monte de coisa por ali. E eles foram gostando. Então cada semana que ia passando, um ia comentando com o outro. A divulgação foi mais entre eles do que minha. Eles que foram passando o que eles estavam fazendo e foram treinando e foram me parando no intervalo e mandando mensagem pelo WhatsApp, tá? E aí foi crescendo entre eles. Aí virou meio uma competição, um queria ter mais ponto do que o outro. Quando começou de verdade, não lembro mais o mês que foi, mas quando começou de verdade, aí sim, aí valia ponto, zerou tudo, toda a pontuação foi zerada. E aí eles começaram, mas eles já sabiam o que fazer, já estavam ali, né, treinados já. E aí só foi continuar. E aí teve uma menina do 8º ano, por exemplo, que ficou entre as 100 primeiras do Brasil. Então achei que foi bacana, e eles mesmos se interessaram por ser ali, né, gravar, ficaram bravos às vezes, porque que eles gravavam ali, o robozinho dava errado, eles mesmos foram brincando com o sistema ali. Nossa, valeu muito a pena ter participado, porque aumentou o interesse dos alunos pelo inglês, mesmo nas aulas que não eram nada sobre o aplicativo, eles estavam mais interessados, prestavam mais atenção, aproximou a minha relação com a deles, porque o tempo inteiro eles queriam tirar dúvidas, e então eles se interessaram muito mais pela língua inglesa, que é difícil de deixá-los assim tão interessados, né? E foi muito bacana, porque eles o tempo inteiro era manhã, tarde, noite, eles estavam nesse aplicativo, respondiam, treinavam, gravavam, ficaram muito bem. Uns, lógico, né? Teve uns que não fizeram muita coisa, fizeram só ali o mínimo, mas a maioria ali se engajou muito, muito mesmo. E aí, claro que eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Até porque durante as aulas a gente consegue fazer tipo quiz. Então, quem tinha internet no celular usava, quem não tinha sentava em dupla ou em trios, né? E isso foi muito bom, porque daí um ia ajudando o outro, tinha um quiz que eles tinham ali 1 minuto para responder só. Então, e eles levaram isso tudo como uma competição. Às vezes eles queriam que eu fizesse o quiz em outro horário, que não fosse de aula, mas era mais complicado, né? Mas de vez em quando eu fazia e quase metade da sala participava. Então, para mim, foi muito feliz, porque o que a gente quer é que ele se aproxime mesmo do inglês e que a gente tenha um propósito ali, né? E aí foi muito bacana o resultado, eles felizes e contentes com o inglês e brincando, né? De uma certa forma, foi brincando. E fiquei mais feliz ainda porque
como professor, a gente quase não tem muita função. É só organizar, é só incentivá-los a fazer ali o que precisa ser feito, que toda semana tem atividades ali que aumentam, né? Então foi só isso. Eu não precisei fazer nada, preencher nada, mandar nada, era só montar esse quiz nas próprias aulas e só. Mais nada. Então isso que foi interessante, porque às vezes a gente tem mais trabalho que eles, né? E dessa vez eles que fizeram tudo e a gente acabou ficando em segundo lugar do estado do Sudeste, né? Da região Sudeste, na verdade, a gente ficou em segundo lugar no final da competição. Eu ganhei prêmios, ganhei uma viagem pro Nordeste com tudo pago, uma semana lá para fazer. No período da manhã tinha treinamento, no período da tarde era livre, tudo pago por eles, almoço, jantar, os passeios, era época de carnaval a viagem, né? Então foi muito bacana. E os alunos também, né? A gente ganhou um pouco mais essa credibilidade pro inglês, esse interesse maior por eles, tá? Então foi muito bacana. Eu já ia esquecendo, além da viagem, né, que a gente ganhou para Salvador, nós também tivemos certificado de segundo colocado na região Sudeste, troféu que ganhamos com o nosso nome, com o da escola, ganhamos vários materiais de embaixada americana, vários livros, pendrive com um monte de material online, e-books, tudo em inglês. Ganhei um curso também pela Oxford, lá dos Estados Unidos, tudo online, com tutores, com tudo, mas tudo mesmo em inglês, com eles lá mesmo. Até tô terminando agora, porque o curso vai até julho, né? Difícil, mas ganhamos, vamos fazer, né? Mas é isso, vale a pena mesmo fazer, né? E foi pela pontuação dos alunos. Aí somando a pontuação de todos os alunos que a nossa escola conseguiu chegar em segundo lugar da região Sudeste. Né? Então vale a pena sim. E a mensagem que eu posso deixar é que participem mesmo, que o único trabalho que a gente tem é de cadastrar os alunos nesse grupo do WhatsApp, porque a gente tem que cadastrar aluno por aluno no grupo, então você tem que pôr na agenda do celular, e só. A gente não tem mais trabalho, e é uma coisa muito bacana, eles fazem a competição com alunos de outra cidade, de outra região, porque quando eles entram numa pergunta lá, eles competem com uma pessoa lá do Nordeste, do Sul, de outra região. E aí quem acerta ganha ponto e quem erra perde o ponto. Então eles vão entrando numa competição, como se fosse um jogo mesmo. E pra gente é gratificante você ver eles se divertindo e aprendendo, porque daí eles buscam tradução, querem saber o que significa, querem falar corretamente, porque quando eles falam no microfone o áudio tem que sair correto, né? Então vale a pena, sim, não dá muito trabalho, é só essa parte mesmo de cadastro e depois é muito bacana. Então, o que acharam? Ficaram empolgados em participar? Lembrando que este ano a Olimpíada de Inglês ocorrerá no segundo semestre com data ainda a ser definida. Mas enquanto as inscrições não começam, a plataforma já está liberada gratuitamente para que professores possam treinar com seus alunos. Professor, não perca essa oportunidade de melhorar a aprendizagem de seus alunos. Acesse o site e inscreva-se. E como terminar uma TPC de linguagens sem ser com uma leitura? Vamos compartilhar? Os milagres da palavra. A nós, acostumados com as coisas grandes pela substância, grandes pelos efeitos, mas comuns pela frequente repetição, passam-nos, muitas vezes despercebidas, maravilhas estupendas. Assim acontece com a palavra do homem, maravilha que só não espanta por ser comum a todos os homens. Leva a palavra ao entendimento, ao coração, à imaginação dos outros, os mais recônditos segredos de nossa alma. Grandes, variados, estupendos os efeitos da palavra. Move todas as fibras do coração humano. Consola, aflige, irrita, estimula, acalma. No balbuciar da criancinha tem encantadora magia. Na infância é o enlevo dos pais. Nos lábios dos velhos é solenemente triste. Como triste é o despedir do crepúsculo, cedendo lugar às trevas da noite. No jovem
é folgazã e alegre, ponderada e madura no varão. Na boca do general dá ímpeto e ânimo ao soldado. Na do mestre, ilumina a inteligência. Na do orador, ora envolve as multidões, ora serena paixões exaltadas. Desperta os frios, infunde brios ao indolente. A mesma palavra consola, repreende, impera, suplica, aterra e anima. Na boca do poeta, a palavra fala à fantasia e ao coração, povoando aquela de imagens, revolucionando o coração dos afetos. A ciência, que revela os metais contidos nas entranhas da terra, é admirável. Admirável a que penetra no fundo dos mares e nos mostra os segredos que lá se ocultam. Admirável a que remota muito acima das nuvens e nos comunica fenômenos não suspeitados. Admirável a que chega a penetrar no interior dos astros para nos dar com segurança sua composição íntima. Muito mais admirável, porém, é o dom da palavra, que manifesta os segredos da alma humana, mais profunda que os mares, mais alta que a atmosfera, mais recôndita que os astros. A palavra é um dom do céu, quase tão precioso como a mesma razão que constitui a essência humana. É tão apreciável que, se nos faltasse, de pouco nos serviria a mesma razão. Dom Silvério Gomes Pimenta. É assim, a equipe de linguagens se despede de todos vocês nesse ATPC. Espero que tenhamos podido ajudar, oferecer possibilidades, oferecer ideias e, enfim, que possamos nos encontrar em breve. Não esqueça que no final do vídeo nós temos o link para registro de presença e estacionamento de dúvidas. Um grande abraço a todos e até mais.